Fala, turma! Tudo bem? Vamos! Aula 3 da nossa Masterclass aqui, Além das Ideias. Vamos começar nossa aula agora, mas antes disso, bora revisar? Se você não viu ainda a aula 1 e 2, não sei o que você está fazendo, então assista a aula 1 e 2, já está disponível aí no YouTube para vocês, ainda como não listado, então você teve que se inscrever na landing page para estar vendo essa aula aqui agora, totalmente gratuita. Mas se você não viu, volta lá no seu e-mail que tem o link da aula 1 e da aula 2. Mas revisando aqui rapidinho o que passamos na aula 1 e na aula 2. Bora! Falamos na aula 1 sobre o alicerce, o fundamento, a base para qualquer negócio. Repassamos com a análise SWOT. Fizemos no detalhe o que é uma análise SWOT. E espero que você tenha feito a sua, da sua empresa. Se você não fez ainda, faça e compartilhe com a gente, tá bom? Lá no nosso grupo, que a gente quer acompanhar e saber a sua evolução. Fechou? Demos alguns exemplos sobre a análise SWOT para ajudar você a construir a sua. Falamos na aula 2 sobre o modelo de negócios, né? Uma metodologia, uma ferramenta sobre o Business Model Canvas, né? Ou o Canvas do modelo de negócio da sua empresa. Falamos sobre o modelo de negócio, repassamos aqui cada um dos componentes de um modelo de negócio Canvas. Falamos um por um, ok? E deixamos um exemplo de um modelo de negócio Canvas do Uber. E espero que você tenha feito o seu também, tá bom? E hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da visão de um negócio, sobre a importância de você ter uma visão alinhada. Então, se a gente tem um fundamento, se a gente tem o porquê a gente está fazendo isso, se a gente tem minimamente as ferramentas que precisamos para construir qualquer negócio, se nós conseguimos colocar o nosso negócio em um papel com ferramentas como uma SWOT, como o Business Model Canvas, agora você tem que responder algumas perguntas, né? A visão do seu negócio está alinhada? Aquilo que você acredita no seu negócio está alinhado com o que o seu cliente vê em você? Porque aqui é importante ter coerência daquilo que você fala, daquilo que você faz, mas mais importante do que isso é a proposta de valor que você está oferecendo para o mercado, aquilo que você promete, o seu cliente percebe isso? E muitas das vezes que isso está desalinhado, que isso não acontece, está diretamente ligado a um ruído da visão e do seu porquê. E aí você fala uma coisa na sua proposta de valor, seu cliente entende outra, e na hora de você entregar, o cliente nem sabe, ou dá esse ruído de visão e de um grande porquê. Então você sabe o que você quer fazer, você tem o para que você faz, você tem o como, você tem um produto, mas o porquê não está claro. E hoje eu quero passar com vocês uma metodologia. Eu desconheço metodologia melhor, pelo menos na minha opinião, tá? E é um livro do Simon Sinek que chama Comece pelo Porquê. Deixa eu até pegar esse livro aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá abrir aqui a Amazon, amazonbrasil.com.br e vou compartilhar com vocês. Ó, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Deixa eu compartilhar até. Esse livrinho aqui, ó, esse vermelhinho. Ó, comprei ele em janeiro de 2021. 4 de janeiro de 2021 eu li esse livro a primeira vez. Então, deverzinho de casa para você. Se você não leu esse livro ainda, recomendo fortemente que você leia, tá? Que nós vamos passar um pouquinho dessa metodologia aqui hoje. Bora? Vamos lá, deixa eu voltar aqui a apresentação para vocês. De uma forma muito objetiva, o grande conceito desse livro é o famoso círculo dourado. É esse Golden Circle. Claro que o livro é muito mais que isso, mas eu vou pegar um pedaço do livro e compartilhar com vocês aqui, porque eu acredito que isso aqui seja a matriz motora do livro, é o que realmente importa para você saber. E aqui, no centro desse círculo dourado, tem um grande porquê. Isso é tão interessante porque, assim, você tem que entender o seu negócio, sua empresa, e mais do que sua empresa, até a questão pessoal, até a sua vida, de dentro para fora. Então, toda vez que a gente quer fazer algo para fora, nós temos que olhar primeiro para dentro.
toda vez que a gente quer responder alguma dor do mercado, toda vez que a gente quer criar uma solução, toda vez que a gente tem a intenção de criar um produto ou um serviço para o mercado, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: o que eu tenho dentro? O que eu já tenho nas minhas mãos? O que eu já tenho de talento? O que eu já tenho de informação? Aquela pergunta do que eu já tenho em casa, né? Então, qual é o meu grande porquê? Né? De dentro para fora, o que eu já tenho? E essa metodologia do ciclo dourado, ele vem a responder isso. E muitas vezes a gente acaba não olhando para isso com o devido cuidado, com a devida atenção. Mas olha só, perdão, compartilhei aqui o iPad aqui sem querer. Já passamos para o iPad. Quando você consegue responder essas perguntas aqui do porquê, qual é a sua missão? Por que a sua empresa existe? Qual é a razão dessa empresa existir? Por que ela deve ser importante para alguém? Tem duas perguntas que é até uma métrica de pesquisa que algumas empresas usam, que é bom ter e é o essencial ter. Em inglês é o good to have e o must to have, né? Tipo assim, cara, é bom ter essa empresa. É bom ter esse serviço, é bom ter esse produto. Agora, o must to have, que é o essencial ter, é assim, aquele produto, aquele serviço que se você ficar sem, ele te leva a um nível até de desespero. Vou dar um exemplo aqui que é muito óbvio para todo mundo: o WhatsApp. Quando o WhatsApp sai do ar, quando o WhatsApp fica fora, quando dá um pane no WhatsApp, cara, a gente entra em desespero. Ou seja, é um produto com um nível de engajamento que ele é essencial ter. Ah, mas se o WhatsApp sair do ar, a gente baixa o Telegram, não é a mesma coisa. E essa ruptura para você fazer uma transição de um aplicativo para outro, por mais que a gente não vai morrer sem, óbvio que não é uma questão de sobrevivência, mas ele te leva a uma mudança que leva a uma ruptura que vai levar a uma dor até você se adaptar. Esse é o nível de produto de serviço de uma empresa que leva um engajamento do seu cliente, do seu usuário, que a gente tem que procurar. É aquele grande porquê e a importância da sua empresa, do seu negócio existir, que o seu cliente fala assim, cara, se você deixar de existir, eu vou sofrer. Essa é a pergunta que você tem que fazer. O serviço que você proporciona ao seu cliente, o produto que você vende, se você desligar ele hoje, as pessoas vão sentir falta? E deixa eu compartilhar algo aqui pessoal com vocês que eu fiz uma vez na minha primeira startup. Eu queria medir isso. O quanto da nossa plataforma ela era importante ter ou ela era só bom ter. Eu tinha ali uma base de aproximadamente 8 mil usuários ativos e a gente literalmente desligou o servidor. Era um aplicativo 100% digital. A gente falou, cara, desliga o servidor, deixa dar pau nisso daí, deixa fora do ar. Quando as pessoas tentaram usar o aplicativo, ele dava uma mensagem que o aplicativo estava fora do ar. E a gente começou a receber reclamações. E nós começamos a receber mensagens. A gente tinha um WhatsApp, né, que os clientes poderiam entrar em contato com a gente. E a gente começou a receber reclamação. A gente falou, pô, que legal. Então, existe uma importância da pessoa, quando deixou de ter a funcionalidade, o serviço, para ela funcionando, ela deu falta. É esse nível de produto, de serviço que você tem que procurar ter. Mas se você não conseguir responder essa pergunta, né, o quanto a sua empresa é importante ou qual é o seu grande porquê que ela existe, bem difícil e pouquíssimo provável que o seu cliente vai dar valor no seu negócio ao ponto de você ser tão importante que quando você deixar de existir, ele sentir sua falta. E aí, quantos negócios que já aconteceram, quantos negócios já sumiram no mercado, quantas empresas já fecharam e ninguém nem lembra, ninguém nem sente falta. Espero que o seu negócio, a sua empresa, não passe por isso. Então, esse é um dos motivos da provocação aqui do Círculo Dourado. Esse é um dos motivos da provocação para você, antes de preocupar com como ou com o que, você preocupar com esse porquê. Porque esse porquê, essa visão da sua empresa existir, essa grande missão do porquê você existe, é o alicerce que vai suportar todo o resto. Mas olha que interessante. Eu já falei isso algumas vezes, e repetindo. Muita gente hoje em dia se preocupa mais com o produto, se preocupa mais em desenvolver o como, que é produto, solução, tecnologia, aplicativo, do que com o porquê. As pessoas acabam gastando dinheiro. Literalmente, as pessoas gastam dinheiro em desenvolver aplicativo, em desenvolver produto, em abrir uma estrutura, uma lanchonete, alguma coisa, para depois perguntar
ou descobrir o porquê que ela deve existir. E aí, quando ela vai fazer esse raciocínio, ou vai fazer essa lógica, ou vai tentar entender o porquê ela existe, já é tarde. Porque muitas vezes não é óbvio. E muitas vezes é preciso olhar de dentro para fora, mas sem um viés do que a gente acha que o mercado quer. Sem um viés do que, eu acho que o cliente está precisando disso. É preciso pesquisa, é preciso olhar com muito detalhe para o que está acontecendo lá fora, não com o eu acho que. É importante você eliminar da sua empresa, do seu negócio, o eu acho. O eu acho não existe no negócio. Tem que ter validação técnica, tem que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento de produto, tem que ter minimamente você entrevistar o seu perfil de cliente que vai comprar seu produto. Não é você, eu tenho uma ideia, eu tenho um produto, abro um negócio, vamos ver agora o que, que eles querem. Você vai gastar uma energia e muitas vezes você vai gastar um dinheiro absurdo para descobrir se faz sentido ou não aquele determinado produto, aquele determinado serviço. Depois do nosso grande porquê aqui, avançando, aí sim, na segunda camada, você vai perguntar o como. Como você se destaca do mercado? Aí vem todas as perguntas de como. Qual que é o seu diferencial? O que diferencia você das outras empresas? Como que você vai acessar esse mercado? É um aplicativo? É um serviço? É uma loja? É digital? É físico mais digital? Como que você acessa o mercado? Qual que é a forma que você acessa esse mercado consumidor? Aí depois que você vai fazer todas essas perguntas de como, não inverte essa ordem. E é muito comum inverter essa ordem. E por último, você vai perguntar o quê? O que que essa sua empresa faz? Quais são as atividades da sua empresa? Só que percebe que provavelmente na sua empresa você está respondendo o quê, o como, e você tem uma dificuldade imensa de responder o porquê. O que ele é meio óbvio, ele é a camada de fora, é o que praticamente todo mundo vê, é o que praticamente é mais fácil da gente enxergar. E é difícil você olhar para dentro do seu negócio e responder qual é o grande porquê você existe, qual é a grande missão, qual é a grande visão da sua empresa existir. E é isso que você tem que gastar energia para fazer aqui. Esse é o grande diferencial do negócio. Esse é o grande diferencial das pessoas estarem alinhadas à sua proposta de valor. Lembra do nosso Business Model Canvas? Proposta de valor com segmento de cliente. E a sua visão e o seu grande porquê, que vai ser o alicerce para que o seu cliente se engaje com o seu produto, com o seu serviço e que você não seja mais um no mercado. Fez sentido? Então, gaste uma energia muito grande em responder qual é o seu porquê. Entrando um pouco mais aqui para materializar para vocês e trazer conceito técnico, tá? Para você conseguir responder essa pergunta. Vamos passar aqui alguns conceitos do Golden Circle, né? Ou do Círculo Dourado. Então, como eu já disse, né, descobrir o seu porquê é o que move o seu negócio. Ele é o coração da metodologia do Círculo Dourado. Então, eu já disse, mostrei o livro para vocês, né, desenvolvido pelo Simon Sinek. Leiam um livro, vejam no YouTube, digitem Círculo Dourado, Golden Circle, Simon Sinek, vejam os vídeos dele no YouTube, que são incríveis, vocês têm que ver. Outra coisa, deixa eu ligar essa luz aqui. Depois vem a camada do como, quais são os processos e práticas que tornam a sua empresa única, e depois o quê. Não inverte essa ordem, não. É muito natural inverter essa ordem e é muito natural com que você fique muito tempo pedalando para gerar valor para o seu negócio não rampa, o negócio não consegue romper porque você não responde o porquê. Se você não responde o porquê, imagina o mercado, se ele vai conseguir identificar qual é o seu grande porquê. Se você não consegue responder, imagina o mercado. Aí que você não vai conseguir desenvolver isso mesmo. Claro que com isso você vai ter um propósito muito claro definido. Se você tem um porquê, o porquê está alinhado com o seu propósito. E esse propósito claro e definido, ele é um farol para a sua equipe interna e para os seus clientes. Isso é tão incrível porque às vezes você não consegue ter um engajamento, um convencimento do seu próprio time. Você fica gastando uma energia danada de falar, poxa, mas o meu pessoal não engaja, meu pessoal interno parece que não vai, meu time não entende o que eu quero falar, toda hora eu tenho que ficar falando com o meu time, parece que eles nunca estão alinhados com aquilo que eu quero. E é uma dificuldade danada de fazer meu time entender.
Será que seu time entendeu o porquê sua empresa existe? O porquê que eles trabalham no seu negócio? Será que você já deixou claro isso para eles? Na contratação, você já contratou pelo porquê? Você fez a gente chama de onboarding, né? Assim, uma apresentação da sua empresa. Você falou o porquê que você criou esse negócio? Falou, cara, ó, eu vendo esse produto, esse serviço, ele é através desse como aqui. O que que eu faço é isso aqui, mas deixa eu te contar o porquê que eu criei esse negócio. Deixa eu ir na raiz de tudo. Deixa eu ir na paixão, no que me motiva a fazer isso e acordar todos os dias e fazer essa empresa. Será que você já falou isso para sua equipe, para o seu time? Porque é isso, é esse porquê alinhado a esse propósito que vai fazer com que sua equipe alinhe e ande de acordo com aquilo que você quer. É isso que é essa base sólida para você tomar decisão, para você inspirar as pessoas, para que elas tenham uma identidade forte com a sua marca. Uma marca forte, uma marca com identidade forte, ela tem um grande porquê. Exemplo claro, tem uma marca de roupa, por exemplo, Patagônia. Tem a North Face, por exemplo, uma outra marca de roupa. Ela tem um porquê tão claro. Ela tem uma visão tão alinhada que você não compra uma roupa da Patagônia ou da North Face, você não compra se você não for uma pessoa esportiva. Se você não quiser comprar para você fazer algum tipo de esporte ou para você se aquecer, porque elas são roupas próprias para a região de muito frio. É muito difícil. Claro que isso pode acontecer, né, gente? Óbvio, mas assim, 90% da sua carteira de clientes que entra numa North Face e paga R$ 1.400 numa blusa, R$ 2.000 numa blusa, ou numa Patagônia, R$ 2.000 numa jaqueta, por que ele vai pagar isso se ele pode comprar uma outra jaqueta por R$ 200? A marca tem uma identidade tão forte que quando você veste, você incorpora a identidade e a marca da roupa. Vocês estão entendendo? Quando você usa um tênis Nike, você incorpora o porquê. Até o slogan, né? Just do it, né? Ou apenas faça. Cara, você não compra um tênis da Nike de esporte, de corrida, a não ser um tênis casual, é claro. Você compra, você quer testar. Parece menino, né? Compra um tênis da Nike, já sai para testar, para academia, para correr. E muitas vezes até isso, essa vontade, ela até passa, né? Mas é isso, né? O Tesla, por exemplo, um outro exemplo que eu trouxe aqui. Como tem uma identidade forte em cima dessa marca. Podemos trazer várias outras aqui, uma Apple da vida, por que paga ser mais caro no iPhone, por que os produtos Apple custam mais caro. Existe um grande porquê nessa marca, uma grande visão alinhada e uma identidade que o cliente, o consumidor final, ele entende isso. E ele paga mais caro por isso. Ele paga mais caro por esse propósito, por essa identidade, para pertencer a esse grupo, tá? E eu quero que vocês, por último aqui, façam um exercício prático, né? Então, identifica esse grande porquê do seu negócio. Para um pouco e começa a pensar e a responder essa pergunta. Por que seu negócio existe? Pega um papel, uma caneta e vai fazendo frases curtas, inspiradoras que reflitam a alma do seu negócio. Sabe? Tipo assim, você tem que olhar para o seu negócio e falar assim, cara, qual foi a paixão que eu criei esse negócio? E aqui tem alguns riscos, talvez você não vai conseguir responder. Talvez foi, talvez foi um momento, talvez você pegou um negócio por uma herança, talvez você já pegou um negócio andando, talvez foi uma necessidade, talvez só foi uma oportunidade que apareceu, você nem parou para pensar o porquê. E talvez essa possa ser uma das razões, não estou falando que sim, nem estou afirmando, mas possa ser uma das razões que às vezes você pode estar desmotivado, que você não sente uma energia de estar tocando esse negócio, que você toca o negócio e fala, putz, cara, vontade de chegar sábado, domingo, ir para casa, uma desmotivação do seu negócio, sabe por quê? A desmotivação ela está diretamente alinhada a uma falta de propósito, a uma falta de visão, a um desalinhamento de visão e de porquê. Se você conseguir responder o porquê você existe, o porquê seu negócio existe, eu te garanto que você é uma pessoa que tem motivação e que você ama seu negócio, que você acorda e que você sente prazer em estar lá. Se você não consegue responder o porquê, bem provável que você está tocando seu negócio de uma forma desmotivada. Segundo ponto aqui, avançando,
Clareza e foco. E aqui eu trouxe, por exemplo, uma lição da Apple para a gente compartilhar. Toda vez que você tem uma visão clara, um porquê claro, é, isso te permite, isso facilita você ter foco. Isso facilita você a dizer o não. Porque você sabe para onde você está indo. Não é que qualquer lugar serve mais, você sabe para onde você está indo. Então é muito fácil você falar não, muito fácil você ter foco, muito fácil você ter clareza no negócio. O contrário disso também é verdade. Quando você não tem um porquê claro, você fica aceitando um monte de proposta, fica batendo cabeça, parece que o negócio não rompe, parece que você não consegue avançar, parece que você perde um tempo danado, parece que você faz um monte de coisa o dia inteiro e não tem resultado, e parece que nada rompe. Você já passou por isso? Falta de porquê, falta de clareza. A Apple ela é um exemplo de empresa que tem uma visão muito clara e inabalável. Sabe por quê? Steve Jobs já até morreu. Uma visão clara e um porquê claro, ela deixa legado. Isso serve para sua empresa, serve para sua vida, tá? Se você não deixar uma visão clara, não tiver uma visão clara da sua vida, da educação dos seus filhos, do porquê que você está fazendo as coisas da sua vida, provavelmente você não consegue perpetuar seu legado. Você desfoca, você perde seus objetivos, você perde suas metas. E essa importância é o que eu disse aqui, ó. O Steve Jobs, ele deixou isso tão alinhado, tão definido, tão claro, tão metrificado, que todo o resto, quando ele morreu, flui. A empresa continua fluindo normalmente, como se ele estivesse tocando o negócio ainda. E não coincidentemente, as maiores empresas do mundo, isso não é coincidência, as maiores empresas do mundo têm visão e porquê, claro. Google, Amazon, Netflix, Airbnb, Uber, qualquer uma dessas empresas. Até nós, como clientes, conseguimos responder porque elas existem. E eu queria que você colocasse em claro, em prática, esse conceito de clareza e foco. Então, assim, imagina aí na sua empresa esse projeto seu, esse negócio seu. Não sei se é uma empresa, não sei se ainda é só uma ideia que você tem, mas tenta desenhar e focar os principais objetivos que você tem nela, sabe? Quais são os resultados que você quer alcançar? Quais são os resultados que você quer alcançar com esse negócio? Hoje eu estava almoçando com um amigo e eu falando sobre isso. Sobre lista de tarefas e lista de resultados. Nós não devemos ter lista de tarefas, nós devemos ter lista de resultados. Porque tarefa, você pode fazer um monte de coisa o dia inteiro e não ter resultado nenhum. Tem coisa que, assim, é melhor fazer 10% de um monte de tarefa que você tem durante o dia e ter 80% de resultado, né? Ou você fazer 100 coisas durante um dia e olhar no final do dia e não ter resultado nenhum. Então, é importante que você alinhe uma lista de resultados e não de tarefas. Fechou? Faça esse exercício. E claro, aqui por último aqui compartilhando com vocês a diferença de visão e missão. Isso é tão importante você entender porque isso daqui, a diferença de visão e de missão, é o que causa a ansiedade na maioria das pessoas. Quando você tem uma visão clara, quando você tem um grande porquê claro, te permite até falhar. Porque com certeza você vai falhar, todos nós vamos falhar em algumas missões, em alguns objetivos, em algumas metas, em alguns planos, nós vamos falhar. Mas se você tem a sua visão alinhada, esse como você falhou no processo, só uma falha no como, não tira a sua visão, não tira o seu grande porquê. Ele ainda está lá. A sua paixão está lá, o seu objetivo está lá, a sua grande visão continua lá. Talvez você só atrasou um pouquinho, talvez você só pegou um caminho um pouquinho mais esburacado, mas já já você volta para o rumo de novo. Mas não tira a sua visão. Não confunda isso. Uma falha em um processo, em um como, não é uma falha no porquê. O porquê, normalmente, ele é longo prazo, normalmente ele está alinhado a um objetivo de longo prazo, é uma visão que você vai caminhando, vai executando missões diariamente para chegar lá. A ansiedade está em confundir isso.
Caramba, falhei. Beleza, você falhou em uma missão, você falhou em um ponto específico, você falhou em uma etapa. Você não falhou na sua empresa, no seu negócio. Você não falhou na visão, no porquê ela existe. Então relaxa. É crucial você entender isso. Senão você vive ansioso. Você desiste. Você para. Você joga a toalha. Porque você acha que você falhou na sua empresa, no seu negócio. Mas é isso que é importante você ter. Se você tem um grande porquê, uma grande visão, as falhas também elas acabam diminuindo. Sabe por quê? Porque seu foco e sua clareza faz você tomar decisões mais assertivas. Um foco e uma clareza faz você falar nãos mais óbvios. Faz você não negociar princípios e valores. Agora, se você não tem foco, não tem clareza, é aquele ditado, né, do Alice, né, do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Se eu não sei o meu porquê, se eu não sei para onde que eu tô indo, se eu não tenho visão, qualquer coisa que eu pegar serve. Fechou? Então, para consolidar também, nesse empreendimento seu, defina a sua visão e defina quais são suas missões de curto, médio e longo prazo. É importante você definir isso. É importante você definir o que é curto, médio e longo prazo. É importante você refletir nesse porquê seu. O porquê essa visão clara. É importante você distinguir entre visão e missão para que você não fique ansioso e não se culpe, não se martirize, não jogue tudo para cima porque você falhou em um pedaço. É uma vírgula, não é um ponto final. Certo? Aqui eu coloquei uma discussão aberta para a gente comunicar lá no nosso grupo. E compartilha lá com a gente. Compartilhe isso com a gente lá. Qual que é a sua lição aprendida? Se você conseguiu falar essa grande visão, se você conseguiu enxergar essa grande visão que você tem, se você teve dificuldade de encontrar seu grande porquê, compartilha. Sabe por quê? Talvez a sua dúvida, a sua dor pode ser sanada por alguém que já passou por algo parecido com você. É importante a gente entender isso. Uma mentoria um lugar onde nós podemos compartilhar informações com outros, com colegas, muitas vezes a pessoa já passou por aquilo que você está passando. Então é importante compartilhar em ambientes seguros, em ambientes que realmente que você tem segurança de compartilhar suas dores, seus desafios, que é um ambiente aqui na nossa comunidade. Talvez uma dúvida sua pode ser algo que alguém já passou, ou o contrário também é verdade. Uma solução que você encontrou, um exercício que você fez e despertou o seu grande porquê, como que você fez isso, pode sanar uma dúvida de alguém. Então compartilhe. É muito importante que você compartilhe isso que você está trilhando o seu caminho para que a gente possa crescer junto. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre talento, nós vamos falar sobre identificar quais são os talentos que você existe. Porque quando a gente fala de fundamento, quando a gente fala de metodologia, de colocar uma empresa, uma ideia no papel, entender que o seu negócio existe proposta de valor, existe o segmento de cliente, que o seu negócio existem canais, existe acesso a mercado, existe toda a estrutura que você tem que trabalhar. Que o seu porquê tem que estar muito claro para que isso esteja coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você entrega. Mas e aí? Quais são as pessoas que você tem que se cercar? Numa hora de uma contratação de pessoas-chave para o seu negócio, na hora de fazer uma sociedade, quais são os talentos que você tem que buscar? E mais importante que isso, qual é o seu talento? Será que você não está enterrando seu talento? Será que você não está gastando muito esforço para executar alguma atividade que não é o seu talento? Muita gente cai aqui, muita gente erra aqui. Faz muita coisa e não consegue ter resultado nenhum porque está exercendo atividades fora da sua zona de talento. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, sobre qual é o seu talento, como identificar o seu talento e como performar com excelência na sua zona de talento. Porque com certeza você já nasceu com talento. Ah, eu não tenho talento para nada. Isso é uma mentira que estão te contando, ou uma mentira que você está acreditando. Todos nós temos um talento, pelo menos um. Todos nós nascemos com uma habilidade, com uma característica, com uma personalidade, com algo específico que nós somos muito bons naquilo. Talvez algumas coisas na sua vida aí possam ter te ferido para que você não queira reconhecer ou que você tenha bloqueado o seu grande talento. Mas eu te garanto que você tem.
E na próxima aula nós vamos descobrir isso juntos, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado por essa aula, por essa Masterclass, por você estar acompanhando aqui. E nos vemos na próxima aula, aula 4 da nossa Masterclass Além das Ideias. Tchau!